Hola, ¿qué tal? Aquí Marcelo Parrelia con Eduardo Medeiros. y estamos contentos, ¿no, Eduardo? Sim, recebemos aí uma homenagem, foi destaque aí cenário nacional, podcast 2024, porque o prêmio é 2024, mas já olhando para aqueles que tiveram ideia em 2024, começaram a lançar em 2025, então por isso que é o destaque, né? Então nós estamos aí com esse destaque, um canal, estamos aí Un canal nuevo, ¿no? um canal novo, mas com muitas ideias, inclusive já pensando num novo formato aí para julho, já que em junho estamos aí com a agenda cheia de convidados. Então, hoje queria abordar aqui algum tema dentro da psicanálise. El soldado siempre tiene que estar listo, ¿no? Por isso que eu falo que o nome do canal é grande, porque são pessoas de peso intelectual. Porque o nosso canal, ele sempre, mesmo tendo alguma questão de precise de um improviso, tem esse peso de conhecimento, de cultura. Inclusive, nesse evento que nós ganhamos aqui o destaque, esse prêmiozinho de destaque, nós recebemos alguns livros, só que como está chovendo aqui no Rio, eu acabei não trazendo os livros, mas nós recebemos alguns livros de escritores que também estavam nesse evento, que eu também tenho artigos publicados em livros, são 6 livros, que é O Sonho Realize Só Depende de Você, Crise para Alguns e Solução para Outros, Moldando Campeões, Coaches que Fazem Diferença, Estratégia de Vencedores e Ampliando Olhares. Caso você tenha interesse em algum desses livros, só entrar em contato comigo. Eu vou mandar a foto aqui dos livros aqui para postar no canal, para quem quiser o PDF. Hoje eu só tenho PDF, tá? Porque são livros que foram escritos entre 2014 e 2029. Como nós já estamos em 2025, esses livros já não os tenho mais. Livro físico, eu só tenho agora PDF. E nós recebemos alguns livros, como da Renata Feliciano, Cabelo Ninho de Passarinho, que é muito interessante, dentro daquele, é voltado para criança, uma literatura infantil, voltada para crianças, sobre quebra de preconceito. Tem um outro livro infantil da Renata Feliciano que é maravilhoso, que é Chico Rei, que conta a história de quem foi Chico Rei, que fala sobre a questão da escravidão. Chico Rei, ele era um rei em Congo, foi capturado como escravo, ele, filho, esposa e a filha, vieram como escravos. A esposa dele e a filha foram jogadas em alto mar como forma de punição, então só chegaram vivos o pai, que se tornou Chico Rei, e o seu filho. É um livro também fantástico, já estou dando aqui já um jabazinho, já quase que um spoiler do livro. E tem um outro livro dela também que é fantástico, que são mulheres reconstruídas, mulheres que... é só escrito por mulheres, que através da superação, da força, da perseverança e muita fé em um Deus, reconstruíram suas histórias. Então é um livro fantástico, maravilhoso, e ela vai estar na Bienal do Livro, agora do dia 13 até o dia 20 de junho, aqui no Rio de Janeiro. E falando da psicanálise... Pero espera, es importante decirle, ganamos un premio, todo, pero ¿quién nos dio el reconocimiento? Nosso reconhecimento é exatamente por estar trazendo pessoas de peso para falar sobre inclusão, capacitação e desenvolvimento pessoal. Ese es el canal, pero fue la OCB que nos dio este reconocimiento. ¿En dónde? En la embajada, ¿no? De consulado, ¿no? Que no es poca cosa, un consulado de Angola. Entonces, es muy importante para nosotros haber ganado este reconocimiento, ¿no? Por un canal nuevo que comenzó hace poco tiempo, mas está teniendo un peso en la sociedad muy fuerte. E OCB significa Ordem Comendador Belmonte. E esse prêmio foi nos concedido. Agradecemos aí toda a equipe da OCB na figura do soberano comendador Belmonte.
E que se aprende que nada se faz sozinho. E assim, por mais que a gente fale de psicanálise, nós estamos sempre pensando em como melhorar, trazer novos conteúdos, novas pessoas. E como normalmente eu sempre falo de coaching, de gestão de pessoas, hoje eu queria abordar um tema dentro da psicanálise. E o Marcelo é psicanalista, inclusive, Marcelo, faz aí a apresentação da parceria com o Gerson. Sim, que são dois profissionais aí fantásticos. Marcelo está aqui sempre conosco. Okay. E quando você vai falar de psicanálise, qual é a grande diferença, Marcelo, da psicanálise para psicologia e para análise? Bom, tenemos que entender que son áreas diferentes. Cada área tiene su función. Y estamos trabajando en el área de lo que es la mente. Y la mente es muy sofisticada. Entonces nosotros tenemos que entender que la mente funciona todo nuestro cuerpo. Cuando usted comienza a tener delirio de persecución, siempre está alerta que alguien te puede estar oleando. ¿Por qué te puede estar oleando? Tiene que ver dentro de você qué es lo que está aconteciendo, y eso es lo que el psicanalista tiene que descubrir haciendo preguntas. El psicanalista nunca te va a hablar a você acerca de qué você tiene que hacer, porque mucha gente hace la transferencia. La gente quiere que você fale que ela tem que hacer, y nós no podemos decir que você tem que hacer, você tem que descubrir sozinho, y nós le ayudamos a você a descubrir qué es lo que o cómo você puede descubrir con preguntas, haciéndose preguntas a você mismo, encontrar la respuesta. Eso es el trabajo del psicanalista, sobre el desenvolvimiento de la mente humana, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? E eu perguntei qual foi a diferença da psicanálise, psicologia e da análise. E você fazendo análise, nós temos que aprender a autoanalisarmos. Você tem que fazer uma autoanálise. Eu sempre faço, não era psicanalista, mas eu sempre faço a mitad de ano para ver como vou terminar o ano, né? Eu faço uma análise de lo que vengo fazendo. Então, ese me ayuda a la mitad de año a proyectar el otro mitad de año. Eso puede ser para un viaje, eso puede ser para la salud, eso puede ser para negocios. Entonces el psicanalista puede trabajar en todas las áreas, puede hacer psicanalismo sobre cultura, psicanalismo sobre la guerra o diferentes áreas de la sociedad. Pode analisar tudo. E quando se fala de perguntas, vocês quando fazem pergunta dentro da psicanálise, são perguntas anamnésia, ou são perguntas que façam que a pessoa gere uma reflexão, reflita e tome ação? Como é que funciona nessa questão das perguntas? Exato, a amnésia es un factor fundamental, y también a través de las preguntas la persona va encontrando el camino para poder desenvolver ese proceso. Por ejemplo, hay gente que fuma, y las personas fuman porque yo tengo un analizado que él fala que él fuma porque siente paz, se siente tranquilo, si no fica tremendo, fica nervoso, quiere romper las cosas. Entonces ¿qué falei para él? Que él tiene que canalizar esa ira, ¿no? Porque yo pregunté, ¿você rompe computador? No, es muy caro. Entonces, rompe un televisor, ¿no? ¿Cómo voy a romper el televisor? Entonces, va a romper el copo, romper el prato, de dar un chute a la pared porque fica nervoso, y él descarga esa energía. Ahora él no sabe canalizar. Entonces él, ¿cómo aprende a canalizar? A través del psicanálisis, autoconocimiento. Él se tiene que autoconocer a él. Entonces él hice un punto
Eu sempre faço que traiga un cuaderno, una caneta para escribir, ¿no? Tomar nota de lo que voy falando y de las preguntas para que él también se autoanalice em casa. Então, você está me falando que dentro da psicanálise, como é que você Analisado. chama? O analisado, ele também vai com tarefas para que ele possa fazer durante a semana. Sim. E o fazer a tarefa. Isso, quando ele deixa de fazer a tarefa, quando ele faz a tarefa, você percebe que ele está compromissado. Quando ele deixa de fazer a tarefa, como é que você faz essa abordagem para chamar a atenção para ele da importância daquela tarefa, daquela atividade, daquele movimento destinado ao objetivo que ele deseja, né? Que na verdade ele tem um objetivo também que ele deseja. Como é que é essa abordagem dentro da psicanálise, Marcelo? Mira, las personas quieren ser curadas y achar que tiene una cura. El autoanálisis es para toda la vida. Yo necesito ser analizado, você necesita ser analizado, ¿no? Es cuestión de que las emociones no se entren en choque. Entonces, si la persona quiere desenvolver una cura, que uno no fala cura, no es más para que las personas entiendan que la persona quiere tener resultados en su vida. ¿Por qué estoy nervioso? Entonces, yo no quiero ser nervioso. Entonces, la persona tiene que tener algo que se llama continuidad, ¿no? Tienen que tener, yo quiero. Y si yo quiero, tengo que hacer. Entonces, si la persona no hace, porque no quiere. Es como cuando você hace terapia con un alcohólico, una persona que tiene ese impulso, ¿no? ese toque de beber. Él no sabe porque viene eso en la mente y él se desespera y tiene que comenzar a beber. Entonces, para ayudar a esa persona a dejar, tiene que comenzar a hacer cosas que mantenga la mente ocupada para que no venga esa vocecita que te fala que tenés que beber y você va a obedecer porque está débil, está en un momento de debilidad. Então, na análise, você, chama assim, a análise seria aquele fio, um carretel de linha, um carretel de fios, onde você vai ajudar aquela pessoa a se analisar para melhor desenrolar aquele carretel. Hay personas que fican doentes porque sienten la ausencia de un ser querido que partió, murió y se siente con culpa. Y la persona tiene culpa porque quiso falar algo y no faló. Es por eso que hay mucha gente, filhos tal vez, que brigaban con los pais y fue embora. Y se siente culpado porque él no abrazó cuando tenía que abrazar. Él no le faló que yo te amo porque no sabía, no me sabía. Ahí después que la persona muere, se jogan en el chón llorando y no quiere que lo lleven para ser enterrado, ¿no? Entonces, son todos toques, ¿no?, de las personas que están en ese momento y que tienen que ser ayudados, ¿no?, porque después fica la culpa y eso lo lleva toda la vida. Entonces, ¿cómo me desprendo de esa culpa? Entonces tenemos que analizar cómo desprenderse de la culpa, porque hay personas que acreditan que no hay nada del otro lado, hay personas que acreditan que sí. E quando você estava falando aqui das questão da culpa, nós já abordamos isso inclusive num podcast aqui, onde nós falamos muito sobre culpa, dentro da visão do coach. E dentro da visão do coach, até um pouco dentro da ótica jurídica. E como é que é essa questão da culpa dentro da ótica da psicanálise? La culpa, las personas se sienten, trae angustia, depresión. Entonces, las personas que quieren salir de esa situación, a veces cometen diferentes actos, porque los actos acompañan, algunos tienen índice de suicidio, otros, porque el suicidio, ¿qué quiere hacer? Apagar el dolor. Entonces,
las personas tienen ese sentimiento. Analizado que uno de mis analizados que yo tengo, siente culpa y quiere tirar el dolor, no sabe cómo salir del dolor y quiere suicidarse, quiere acabar con el dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guiar a la persona a superarlo. ¿Cómo lo vamos a superar? Con preguntas. ¿Qué tipo de preguntas hacer? Eso lo vamos a ver en el momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que trajo la culpa? Un estado de que una persona murió, un vicio, un filho que no vi más, un filho que fue embora para otro país. Entonces dice las mães, ¿no? Pucha, si uno hubiera sido tan rígida, ¿no?, tan dura con ella o con él, mi filho estaría aquí en casa. Mas no está viendo que el filho fue para otro país porque aquí no conseguía desarrollarse con trabajo, ¿no?, todo. Entonces, en vez de estar gozándose la mãe por ese filho que está en otro lado, siente la ausencia del filho. Hoy tenemos, gracias a Dios, la tecnología en el celular. Você puede ligar por teléfono y ver al filho, ¿no? Y el filho contar a você cómo está. Por ejemplo, lo que estoy hablando de, ¿no? Tengo mi mamá en Argentina y ella, con este logro que nos estamos muy contentos, ¿no?, aquí, Sí. ela viu e ficou, puxa, filho, muito alegre, estou com você, los logros que você tem. Mas outras mães não, estão em la angústia, traen más angustia para sí mismos porque ella no puso estar lá. Entonces, tenemos que ayudar a esa persona a entender que esté ella presente o esté ella ausente, el filho está siendo un ganador, está yendo para enfrente. Entonces ella se tiene que agarrar de la alegría del filho, no de la ausencia del filho. Então, ou seja, mudar, na verdade, o ponto de análise. Exacto. Em vez de mudar el punto de vista de la persona está siempre en lo negativo, siempre se aferra a lo negativo. El médico te fala algo y acreditaste, enseguida acreditaste a lo negativo, mas si te fala algo positivo es medio leve, siempre está en la dúvida, ¿no? Então, quando a gente olha, muda o ponto de vista, mudar o ponto de vista muda tudo, né? Então, ou seja, quando eu deixo de olhar para o problema e começo a olhar uma solução, começo a visualizar. Então, essa seria a grande pegada, digamos assim, a grande importância da psicanálise, você deixar de olhar para o problema e passar a olhar para a solução. Exacto. Entonces, las preguntas que uno faría a esa mãe es por qué você está angustiada cuando su filho está bien. Você tendría que estar alegre por él. No, pero mi filho no está, ¿no? Y él gustaría de estar al lado con él. ¿Y por qué no va? Ah, no tengo dinero, pero tu filho está bien. Entonces, puedes enviar el dinero, ¿no? Entonces, son puntos de vista de la persona. Ay, tengo miedo de volar en avión. Bueno, mi esposa vive con miedo, más vive volando. Entonces, un punto de vista, ella toma un tranquilizante que le pide al médico, ella sube al avión y va durmiendo. Me hace acordar a ese filme, esa serie que había, no me lembro ahora el nombre, era una serie de, ¿cómo se fala? De era, era un cara del ejército, ¿no?, que él era rudo con todo, mas para viajar lo tenían que dormir. E ele vivia viajando assim, dormindo. Então, o que Marcelo, posso entender aqui, você está falando, vá em frente mesmo com medo. Isso. Essa é a grande pegada da psicanálise. Vencer medo. O medo paralisa, o medo não te deixa avançar, o medo te deixa paralisado. Então, uno tem medo, mas tem que ir em frente. Esos são os héroes, né? Na guerra
fueron héroes, tenían miedo, mas ya está, estoy jugado, si me quedo acá moro, si voy al frente moro, si voy al frente peleando, tal vez viva. Y hicieron eso y lo condecoraron por eso. Fala um pouco do medo, que o medo é muito estudado e como é que eu consigo... Existe o medo real e o medo imaginário. Como é que a psicanálise ela trabalha essa questão do medo daquilo que realmente é real, aquele medo que muitas vezes é o que você tem, por exemplo, muitas vezes fala que o medo da altura está ligado ao medo do sucesso, de você se sentir alto. Você ser reconhecido, tem pessoas que fogem de eventos quando tem reconhecimento, quando elas precisam subir no palco. Isso é o medo real, está ligado ao medo do sucesso. O medo de altura está ligado também muitas vezes ao medo do sucesso, o medo do dinheiro, que falar de dinheiro é falar de número. Então, como é que a psicanálise... Eu trouxe aqui um dos medos, tá? Na verdade, tem 7 outros medos. Medo de falar em público, claustrofobia, medo de inseto, tem... Medo al que dirán, né? Medo de tudo, né? Tem gente que tem medo de salir a la rua. Sim. Medo de que una persona le pregunte un enderezo de rua. Yo estaba en la rua y le pregunté a una señora, ¿pero por qué? Porque hay un sistema, ¿eh? Você vai... Hoy estamos haciendo un live y hay personas que tienen miedo de qué van a hablar de mí. Y si me critican, entonces no quieren aparecer para no ser criticado o juzgado. Yo, todo el mundo sabe, yo soy apóstolo, fui pastor durante muchos años y una de las cosas que aprendí es si usted tiene que poner las manos en el arado es que usted tiene que ir y llevar la tierra, trabajar la tierra, tiene que saber que usted va a ser criticado. Cuando usted comenzó a trabajar, usted va a ser criticado. Entonces, ¿a dónde tiene que mirar usted? Usted tiene que mirar la meta. Usted tiene que mirar el algo, donde usted va a llegar. Y mientras va llegando, hay gente que va a estar riendo de usted, hay gente que va a decir, no va a llegar nunca, hay gente que va a hablar burlándose, ¿no? Está mal vestido, está así, está asado, no tiene dinero. La gente está para eso. Mas esa gente nunca hace nada. Es você que está haciendo. Y você que está en el punto del algo que você está olhando a você. Mas você está haciendo algo. Una vez yo iba a comenzar a hablar mal de todo lo errado que está haciendo dentro de la iglesia, que es un beso que está fuera de la palabra, que es místico. Entonces, cuando iba a comenzar a grabar eso, siento una vocecita, me dice, no te llamé para eso. No quiero a você en eso. ¿Por qué? Yo estaba dándole crédito a lo raro. Estaba no valorizando, quería desvalorizar lo raro y exaltar lo cierto, mas Dios no quiere, no, Dios no precisa de abogado. El abogado es Él. Entonces, Él no precisa de defensores. Você precisa hacer el trabajo bien cierto. Entonces, el miedo te paraliza para você ir a enfrente, para você subirse al palco, para você falar en el palco, porque toda la batalla está en la mente. Toda la guerra está en la mente. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a presentar? Que você tiene que ir y ser natural, ser você. Entonces, lo que primero você se tiene que conocer es você. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando yo conozco quién soy yo puedo mostrar al mundo. Entonces, no preciso si estoy bien vestido, estoy mal vestido, si le gustó a você, no le gustó. Yo soy yo. Faço isso. Al que le gusta me sigue, al que no le gusta não me sigue. E aí nessa questão do medo irreal, do medo real, como é que fica esse jogo da batalha da mente dentro da psicanálise? Es como cuando yo era crianza, ¿no? Que tenía que ir al bañero, estaba en la casa de un tío y el bañero estaba todo oscuro, ¿no? Y tenía que caminar un pasillo, porque la casa era grande. Y yo fui corriendo hacia la luz, ¿no?
Entonces, ese es el miedo imaginario. Hay personas que tienen miedo a otro tipo de esquizofrenia, ¿eh? Tienen miedo a, como la crianza tiene miedo a la oscuridad. Yo también sé de personas que estaban en el campo, ¿eh? Y tenían miedo del que le falaban, el hombre lobo, alguna cosa, ¿eh? Una vez me contaron una historia que parecía verídica para mí, que venía un hombre, un gaucho, y iba en el caballo y sintió a una crianza llorando y fue a pegar a la crianza, y cuando la pegó, dice que la crianza tenía colmillos. Y yo era crianza, era adolescente, no era crianza, y yo acredité. Entonces está en la creencia de la persona. Cuando usted madura sus pensamientos, dice, esto es cuento, es irreal, es mentira. Es lo mismo que el miedo a la oscuridad, el miedo a caminar en el campo, ¿no? El miedo al silencio, el miedo al ruido. Un día estaba con una señora que estaba queriendo comprar departamento, entonces yo estaba llevando a ella, con mi esposa, todo, el marido, a ver el departamento, y de repente comienza a hacer barullo, ¿no? Estaban concertando, batiendo, ¿no? Madera, etcétera, pregando ahí los clavos, todo. Y dice, y no consiguió seguir viendo la casa, salió corriendo por el ruido del barullo, le hacía mal al oído. Pero no era el oído, él estaba mal aquí. Ahí comenzó a tratarse. Ahí cuando se comenzó a tratar, ella mejoró. Porque ella tiene miedo al barullo, ella tiene miedo, por ejemplo, al cocó de pombo, ahí tiene miedo a las infecciones. Hay personas que tienen miedo a tocó algo de otra persona y ya se fue a lavar las manos. Entonces, son todas batallas. La Biblia fala en el libro de Josué que Josué era un gran general que tuvo que luchar con 31 reyes, o sea, 31 reinos, más la batalla estaba en la mente de él porque él tenía miedo. Y entonces él fue a Dios, a falar a Dios, y Dios le faló que él estaba con él. 8 veces le tuvo que falar de él, 8 veces, porque el miedo persiste hasta que usted conquista en su mente. Él ganó la batalla primero en la mente de él, después fue a conquistar rey por rey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que tener una lucha a la vez. Usted tiene que luchar con su miedo, una lucha a la vez. Tiene miedo a la oscuridad, tiene que conquistar en su mente que aí não tem nada. A psicanálise ela aborda realmente a questão de uma análise voltada para uma cura, ou seja, para algo que você se conheça, para que você se cure melhor, atingir aquele objetivo. Tá, você quando falou do medo e falou da pessoa que, eu toquei no outro, tem que lavar a mão, isso é um toque. Como é que é? Aí eu fiquei aqui me perguntando, porque o coach não é terapia. O coach é um processo onde você é conduzido para um objetivo, é um processo que tem início, meio e fim, diferente da psicologia, da psicanálise, da análise, que você só começa. Você não pode prever e falar, daqui a 3 meses você está tranquilo. O coach não, o coach depende do que você queira, 5 sessões te ajuda, 10 sessões te ajuda, no máximo 15 sessões te ajudam. No máximo. Então, estou batendo 15 porque tem gente que fala o seguinte, não, comigo 12 sessões é tranquila. Então, assim, já na psicanálise, quando eu estou ligado ao toque e nessa questão de entender que é um processo que só se inicia, como é que você percebe que a pessoa ela pode superar um toque, medo, através da psicanálise? Como é que está sendo aquele progresso de sessão a sessão, mesmo ela fazendo todas as tarefas? Y el toque a veces no te cura, mas la persona tiene que trabajar. Yo falo que es un trabajo, por eso que mando a hacer tarefas, a escribir, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, están falando y están batiendo, por ejemplo, ¿no? Si tienen que, que golpear la puerta, ¿no?
Você golpea la puerta así, ¿eh? Y cuando você va y golpea o toca el timbre, es una vez solo. Hay gente que tiene el toque que fica en el timbre, ¿no? Pendurado, ¿eh? Y parece que se pegó al timbre, ¿eh? Entonces, es porque la persona a veces no controla. Todo está en la mente, no controla el impulso, el toque, no lo controlan, ¿eh? Es como eso del miedo. Yo tengo un hermano, ¿eh? Que él tiene miedo. Él fechaba todo, la puerta, tranca, esas personas que ponen tranca, yo veo mucho aquí, ¿no? En Río de Janeiro, que le ponen tranca a la rúa, a la puerta de la rúa, le ponen tranca a la puerta dentro de la casa, le ponen tranca a la puerta de donde va a dormir. Eso es un toque, y por el miedo. Entonces, a ver si entra alguien. El que va a entrar a robar, que viene decidido, va a entrar y va a robar. De todo lo que ustedes tienen que tener es ya prevención, con alarmas, ¿eh? Que usted quiso, la primera puerta quiso violarla, en vez de poner un trinco, usted bota ¿qué? Usted bota una alarma. Ahí ya está avisando a la policía, ni precisa hacer barulho para que se entere que hay una alarma el bandido, ¿eh? Porque el bandido es atrevido y quiere entrar y hacerlo todo más rápido. En cambio la policía ya está siendo activada con una alarma silenciosa. Entonces, todo lo que es toque, todo lo que ven así a la persona, son batallas en el campo de la mente. Y la mente varía en sus diferentes ramas. Entonces va a encontrar toques de diferentes formas. Hay gente que de repente está hablando y dice así. Yo tenía un amigo que eran gemelos y los dos eran tartamudos. Solo que cuando comenzaron a estudiar y a leer la Biblia, les vino la fe y les vino la paz. Y ellos ahora hablan como nosotros. Era un toque que les tenían, que les faltaba un apoyo, una base. Usted no puede caminar subiendo una escala de 4 o 5 escalones, ¿no? Usted camina de uno a la vez, ¿no? Entonces, hay gente que puede circular. El otro día en la escuela de mi esposa, una que adolescente venía pulando de a dos, hasta que no puló más, cayó rodando, ¿no? Entonces usted tiene que ir un paso a la vez, conquistarás el mundo. Quando se fala assim que tudo está na mente, como é que a psicanálise aborda a questão que muitas vezes a própria mente mente? Como é que é essa abordagem que muitas vezes a nossa mente nos engana? Isso é mais do que provável. Como a ilusão, né? Inclusive tem até um filme que é muito interessante, que mostra exatamente a questão da mente, que é o Minority Report, que é como fosse a prevenção de crimes futuros que ainda iriam acontecer, e você tinha lá os 3 corpos submersos na água, e cada um analisava aquela cena de uma forma e via, sei lá, que poderia ser um crime, e já prendia o futuro criminoso antes de praticar o crime. Esse é futurista, né? Exatamente. E é um filme muito interessante, só que tem uma hora que eles falam assim, a mente deles diverge. E aí quando você começa, como é que a psicanálise aborda essa questão de que muitas vezes a mente nos mente? Quando a mente trabalha, a mente está todo o tempo trabalhando, né? E a mente trabalha e a vezes cria ilusão. E você está vivendo algo que não está vivendo. Você está vendo algo que não está vendo. Porque la mente que está gerando esa ilusión, es como que vos estás viendo, ¿no? Que lo quieren matar, empieza el pánico, la gente empieza a asfixiarse, hay algo que me está asfixiando, no sé qué es, no puedo respirar, no. Y ahí empieza esa angustia a generarse, ¿no? Más y más fuerte, y la persona hay que entra en pánico. Entonces, a veces
está, não sei como le falam aqui em Brasil, né? Como que você le dá uma píldora, pero não é píldora, né? Mas a imagem dela é uma píldora que la curou. Você está falando do efeito placebo, né? Isso, placebo. Isso. Então, há pessoas que você, não posso respirar, não, toma esto, e não é nada, né? Por aí é uma aspirina. Não, e que me diste? Não sei. O sea, a pessoa inventa um medicamento, não, um medicamento forte, agora não me lembro o nome, e era algo placebo. E a pessoa tomou uma aspirina ou tomou alguma coisa que, por exemplo, há um estudo científico de uma pessoa que era um condenado à morte. Então, le falaram que ele tinha que morrer, pero em vez de fizeram um experimento com ele. Em vez de ele ser injectado com algo que era suero, em vez de poner veneno, era suero. E ele escutava, a mente dele escutava as gotas caindo, como estava entrando isso no corpo, e empezava a sentir-se débil, porque a mente iba trabalhando. Então, a mente ordenou que ele morra, e ele morreu. Está todo na mente. A Bíblia fala, a gente não acredita. Está todo na mente da pessoa. E quando você, que lo dice na pessoa, né, tem fé, a fé pode mover o mundo, né? Mudar o mundo. Você estava falando aqui da mente cria. Uma das formações que eu tenho é hipnose clínica. E a hipnose, ela trabalha a questão da mente de uma forma muito profunda. Inclusive, somente aqui a título de curiosidade, toda mágica é uma hipnose. Toda mágica é uma hipnose. Ela mostra algo, mas que na verdade aquilo ali está acontecendo, não está acontecendo, ou está acontecendo de alguma outra forma. E quando a gente fala dentro da hipnose que a mente cria, e para algumas pessoas, quando a pessoa fala, você faz mágica? Não faço mágica. É exatamente mostrando o poder da mente. Eu faço o seguinte, faço o seguinte exercício. Eu falo para ela o seguinte: a mão dela, seja a direita ou a esquerda, é um pires, que ela olhe para a mão, veja como fosse um pires, o pires da casa dela, que em cima da mão dela tem um pires, e que na outra mão ela vai pegar o salheiro, ela vai visualizar um salheiro, vai sacudir o salheiro, vai sentir o sal, vai sentir o salheiro, e depois ela começa a despejar o sal na mão. Muitas pessoas, depois eu falo assim, tá, agora lamba o pires. E claro, você pergunta se a pessoa está com a mão limpa, porque na verdade o pires não existe. E quando muitas vezes ela surpreende e fala assim, cara, eu senti o gosto do sal. Muitas falam isso, quase 95% com quem eu falo, de quem eu faço isso, 95% fala assim, eu senti o sal. E aí eu falo assim, tá, mas cadê o salheiro e cadê o pires? Então, quando a gente fala assim, que muitas vezes a nossa mente, a batalha está na mente, e esse poder de criação, estou trazendo aqui um caso da hipnose. Mas a psicanálise, ela trabalha muito profundo essa questão mental. E só por curiosidade, tá? A teoria do cérebro trino, que é o cérebro córtex frontal, límbico, reptiliano, isso já foi derrubado, tá? Isso é mito. Então, se alguém chega assim, não, porque a neurociência diz... na verdade, essa tese do cérebro trino, ela surgiu em 1960, por volta de 1960, década de 1960. Em 1999, foi publicada essa tese, 1990, ou seja, 30 anos depois a tese foi publicada. E começou a ganhar força porque foi publicada. Em 2000, essa tese foi rebatida, ela caiu, não existe mais o cérebro trino. Então... somente para entender como é que é a mente. Que é aquilo que hoje muita gente fala assim, não, a neurociência diz que o cérebro é isso. Não, isso já não existe mais. Isso caiu em 2000, começou a cair em 2020, porque o nosso cérebro é muito complexo. E assim, o cérebro já é complexo. Se eu falar de mente, então, quando tem as conexões neurais, tem ali toda a questão de como é que você... O que realmente é neuroplasticidade? O cérebro é plástico? Não, o cérebro não é plástico. A neuroplasticidade é exatamente o quanto você aprofunda de uma informação.
Então, pelo que você está me falando aqui, Marcelo, a psicanálise ela tem exatamente vamos botar aqui, esse princípio de você modificar, criar novas. Como é que eu crio novas conexões? Com novos aprendizados. Exato. Quando você tem uma nova ideia, você já começa a trabalhar, como você fala, las neuronas, todo, né? Começa a trabalhar essa nova ideia. Então, há pessoas que estão, eu fumo porque sou nervoso, como falamos ao princípio, né? Mas quando você impõe uma nova ideia, aí vai ter ferramentas, né? É como quando você tem uma doença e tem as células boas e as células ruins. As células boas se unem todas para quê? Para matar a célula ruim, para que você fique curado. Então, em las neuronas é algo parecido, para explicarlo, darle uma forma, né, a la ideia. Você começa a implantar essa nova ideia na pessoa e a pessoa começa a trabalhar, porque a mente, você não diz, vou a pensar sobre isso, aparecem os pensamentos sobre isso. Você pode estar dormindo e a mente pode estar trabalhando uma ideia sobre isso, al outro dia diz, eureka, tenho uma ideia. Entendeu? Então, é importante. E Freud trabalhava com o tema do hipnotismo, só que ele se deu conta que era mais profundo, né? O método livre, deixar a pessoa falar. Então, chegava muito mais profundo, não trazendo desde o inconsciente al consciente, né? E trabalhava muito com o ego e o superego. O id era totalmente inmaduro. El id se tiene que ir construyendo, ¿no? Y el ego ya está algo construido, ¿no? Que el ego te dice, el ego es más o menos que você todavía está esas personas que dicen, ay, vamos a la fiesta, vamos a beber, vamos a perder la conciencia. Ese es el ego de la persona. Y el superego dice, hey, ¿qué te pasa? Vas a quedarte ahí que todo el tiempo así, ¿qué vas a hacer de tu vida? Ese es el superego, ¿no? Que te llama. O self. Pegando essa questão do ego, então, vamos lá, vamos aqui um pouquinho. Essa questão do ego, ela poderia ser entendida como uma fragmentação do self, ou seja, desse superego. É aquele ego que fala assim, não, tudo eu tenho que proteger, eu tenho que me divertir, eu tenho que curtir a vida. Ou então, não, isso aqui eu preciso proteger, isso aqui eu não quero abrir mão. Fala um pouquinho mais, que talvez muita gente tenha essa dificuldade sobre o id, o ego e o superego. Como é que é abordado essa questão? O id é quando nasce um bebê. O bebê nasce com id. Não sabe nada. Tem que ser construído, né? Então aí entra o pai e a mãe. E ele começa a poner conceptos al id, né? O pai empieza a construir esa vida, esa crianza, ¿no? Entonces el id de la crianza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Comienza a tomar cosas del pai y de la madre. Después sigue construyéndose, va a la escuela, al jardín, empieza a interactuar con crianza, ahí empieza la crianza, esto es mío, ¿no? Esto es mío. No, pero yo no te lo presté, no, pero yo lo quiero. Y ahí empieza la lucha del ego. A querer invadir, no, quiero y porque quiero, y le empujan esto. Ahí viene el superego y dice, no, presta atención, esto es de él, ¿eh? Y ahí, esto es de él, y ahí fica la castración de la crianza o de la persona. El policía viene y te dice, que niño está preso. Entonces, para decir así, ¿no? La crianza tiene que ser construida y a veces ya está construida, ¿no? Pero quedó algo, por ejemplo, voy a contar una historia de una persona que perdió a la madre siendo joven, adolescente, 10 años. Só que la madre muere y él estaba en la casa de la hermana y él era como protector, ¿no? De la madre. Y él comienza a sentirse culpado porque él murió la madre cuando él estaba en la casa de la hermana. Entonces comienzan las preguntas,
Si yo estuviera con mi mãe, ella no hubiera muerto. Mas ahí comienza la fantasía, porque no es una realidad. Entonces él comienza a hacerse esa fantasía de que la mãe, si él estaba ahí, y ahí viene la culpa. Ahí se empieza a sentir culpado y no puede vencer y no puede avanzar, fica distraído, se fala, distraído. Sim, distraído. Fica distraído en la escuela, era un cara que tenía siempre 10, 9, 8, comenzó a tener 4, 5, 0. Entonces el pai llama, que el pai es el superego, ¿no? Llama al filho a la reflexión. Y no consigue, comienza a hacerse xixi a la noche. Entonces, todo eso son problemas de retroceso, porque la mãe murió. Entonces viene a trabajar un trabajo psicanalista y tenemos que en una sesión de 1 hora, un día, otro día, es un trabajo, ¿no? Porque todo depende de la persona abrirse. Contar, porque hay gente que miente, tenemos que saber si está mintiendo o no. Hay gente que cuando uno descubre la culpa tenemos que sacarlo de esa situación de culpa, tenemos que sacarlo y explicarle que eso es algo de la mente de él, que la mãe no quiere que él se sienta así. Entendi. E faz uma pergunta, como é que a psicanálise ela olha a parceria do psicanalista com o coach? Ela olha como fosse concorrente ou como foi uma parceria? Como é que percebe-se esse trabalho em relação àquele profissional, aquele analisado, aquele coach? Como é que é essa visão da psicanálise? Es particular, por ejemplo, mi esposa, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Un psicólogo, amiga, ven a mi casa, tenés que venir a mi casa. Y mi esposa estaba contenta, dice, ay, me recibí de psicanalista. Paró la amistad, paró todo. Ahí se siente arriba, es todo de la otra persona. No entiendo por qué, soy psicanalista. Te ven como un enemigo, porque le sacas a la cliente. Gente, hay 200 millones de personas, hay gente para todo el mundo. No soy enemigo de un psicólogo, al contrario, es un área de la mente, un estudio de que uno trabaja, un área de la mente y tiene que ser, porque Freud lo faló, tiene que ser en conjunto. Lo que yo descubro paso para el psicólogo que lo va tal vez a medicar. Yo no puedo medicar a ninguém. Entonces, con el coach, yo no tengo problema. Ahora, otro colega, sea psicanalista o sea psicólogo, no sé cómo lo tomará. Vos, mi amigo, estamos trabajando juntos, para mí es un éxito, ganamos un premio juntos, entonces, no sé cómo lo tomará otro, si nos toma como enemigo, no sé, para mí es un éxito. Mi amigo. Sim, eu até brinco que aqui a única parceria Brasil-Argentina que dá certo, que não tem briga, não tem briga. Marcelo, queria deixar que você fizesse aí, já estamos chegando perto do final, faltam poucos minutos, tua consideração final desse nosso podcast, onde hoje nós invertemos o papel. Normalmente Marcelo me entrevista, eu falei, não, eu quero te entrevistar, vamos lá. Sí, mira, estoy muy contento por lo que estamos viviendo. Hemos hecho un buen, ¿cómo se dice? Un buen equipo, ¿no? Y bueno, no estamos trabajando aquí, tenemos la radio, donde hacemos este trabajo con diferentes personalidades, vamos a entrevistar políticos también. Estamos creciendo y precisamos de você. De você que está escuchando, a compartir con otras personas. Si você precisa un trabajo de coach, escribe en bajo del vídeo. Aquí tenemos a Eduardo Madeira. Precisa a un psicanalista, tiene a Marcelo Parrella, aquí está el contacto. Tenemos un equipo con Gerson, con mi esposa que también es psicanalista, y estamos trabajando para ayudar a personas en el área de la salud mental. Marcelo, te agradeço. Eu não vou me apresentar, que já
Tem vários canais, já tem vários podcasts aí onde eu falo e tal. E é exatamente isso. Nosso objetivo aqui é que você seja livre, voe alto, tenha uma vida satisfatória e de grande qualidade. Um forte abraço fraternal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.